Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai finalizar finalmente a unidade 3, que para mim é a mais pesada desse curso de ciência política, tá? A unidade mais pesada uma das unidades mais pesadas do semestre, né? Ainda mais por causa do momento que a gente está vivendo. E hoje a gente finaliza então o tema de teoria da justiça, na verdade, em parte, né? Porque na próxima unidade a gente vai ver um outro aspecto da teoria da justiça, só que mais pautado para teorias da justiça que não são necessariamente liberais, tá? E hoje a gente finaliza então essa unidade com o Amartya Sen, tá? O Amartya Sen que não vai ser propriamente um filósofo, ele vai ser um economista que vai se aventurar, né? Ele mesmo brinca dizendo que ele é casado com a economia, mas ele tem uma pulada de cerca com a filosofia, né? E o Amartya Sen ele vai ter essa formação na economia, mas ele vai ser muito influenciado pelo Rawls, né? Ele vai nascer em 1933 na Índia, então, portanto, ele não é um autor nem americano nem inglês, o que é muito, se por um lado é muito compreensível, por outro lado é muito significante, porque ele vai fazer uma teoria da justiça que se difere, se distancia da teoria da justiça de autores que são liberais do mundo ocidental, né? Mas ao mesmo tempo ele tem muita influência desse mundo ocidental, porque o Amartya Sen ele estudou em excelentes universidades, né? Vocês têm que se lembrar que existia o sistema de castas ainda na Índia quando ele nasceu, e ele foi um desses privilegiados que pôde ir, né, tanto para a Inglaterra e Estados Unidos. Ele mais tarde vai se tornar professor de Harvard para poder estudar, tá? E ele vai ser professor de economia e filosofia na Universidade de Harvard, tá certo? Então, todo o pensamento dele, tudo isso vai ser influenciado por essa história de vida, tá? E para a gente começar falando de Amartya Sen, a gente precisa entender o contexto onde ele vai escrever as obras dele, tá? E ele tem obras que são maravilhosas, né? A minha indicação de leitura seria Desenvolvimento como Liberdade, tá? Que a Companhia das Letras, ela tem uma edição bem bonita desse livro, uma edição cinza com uma capa removível bem bacana, mas que é, vocês também conseguem baixar em PDF, tá? Eu vou ver se eu consigo algum material para poder disponibilizar para vocês, tá? Desenvolvimento como Liberdade e Desigualdade Reexaminada, tá? Que são duas obras bem bacanas do Amartya Sen, onde ele vai trabalhar tudo isso. E ele também tem uma ideia de justiça, tá? Que também seria uma obra que, se vocês tiverem um tempinho, que eu acho que ninguém tá tendo tempo para nada, que vocês leiam, porque é muito bacana, né? Tem umas ideias muito boas lá e bem polêmicas também, né? E o Amartya Sen vai ser nada mais, nada menos do que o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. A gente já vai entender o porquê disso. Então, depois de apresentar essa biografia, né, a gente precisa entender qual é o contexto onde ele vai escrever a teoria da justiça dele, tá? O Amartya Sen, sendo indiano, ele já está mais acostumado com desigualdade do que o Rawls e o Dworkin, né, que vem de um contexto norte-americano. Porque apesar do, de tanto dos Estados Unidos ser um país desigual, é um país de primeiro mundo, né, vamos dizer assim, desenvolvido, mas que é muito desigual, é muito diverso também do ponto de vista étnico. Eu acho que nada se compara com a Índia, né? Talvez o Brasil e a Índia tenham mais semelhanças. Eu acho que é por isso que é tão bacana as ideias do Amartya Sen, porque a gente consegue ver uma aplicação prática muito maior do que, por exemplo, as ideias do Stuart Mill, que é inglês, entende? Tipo assim, são realidades muito distintas para aquilo que a gente vivencia todos os dias, tá? Portanto, o Amartya Sen ele vai fazer uma crítica,
tanto a do Orkin quanto a Rawls, principalmente a Rawls, e ele vai se utilizar de figuras, né, da religiosidade indiana, que são as deusas Nit e Nyaya, tá? Nit, que se escreve N-Y-T, seria a deusa da justiça ideal, né? Nit, ela está num plano superior, ela seria a justiça divina, a justiça dos anjos. E o Amartya Sen vai dizer que o problema da teoria do Rawls e o problema da teoria do Dworkin é que elas utilizam experimentos mentais, elas utilizam situações hipotéticas que podem ser facilmente manipuláveis pelos filósofos que as criaram, né? Então, quando a gente pensa em uma teoria da justiça que de fato funcione, a gente precisa pensar no outro aspecto da justiça, que seria a Nyaya, né? Que é a deusa hindu da justiça real, a justiça dos homens, a justiça que acontece aqui no plano material e não no plano superior. E é muito curioso que o Amartya Sen diga isso, porque ele vai estabelecer a teoria dele, né, dentro de uma dinâmica onde ele se pergunta, ok, o que é que funciona para a gente diminuir a desigualdade, tá? Eu sou suspeita para falar, eu adoro a Amartya Sen. Eu usei ele na minha dissertação de mestrado, todinha. Aproveitei para falar mal do Dworkin do Rawls na dissertação. Mas vocês vão ver que essa teoria ela também tem as suas limitações, né? E aí tudo vai começar a fazer sentido para vocês quando a gente chegar no final dessa aula, tá? Eu prometo. Segura na minha mão, tá certo? Pois bem, vamos lá. Bem, a gente já viu a crítica, né? A do Working Rawls. Mais um aspecto dessa crítica, a do Working e a Rawls, é o seguinte. O Amartya Sen vai dizer que existe uma diversidade de bens que corresponde à diversidade humana. Então vamos pensar uma coisa aqui. Você que é meu aluno, provavelmente você mora na cidade de Altamira, ou então em Medicilândia, alguns moram em Vitória do Xingu, outros, né, vieram de Anapu, tem alguns que moram no Brasil Novo, e a grande maioria de vocês tem, por exemplo, televisão, tem computador, tem celular. E isso são bens são coisas que vocês valorizam, coisas que nós, pessoas ocidentalizadas, né? Porque nós brasileiros não somos propriamente ocidentais, nós valorizamos. Só que eu dei durante 2 anos aula no curso de Etnodesenvolvimento da UFPA. E para o pessoal do Etnodesenvolvimento, que é um curso de ação afirmativa para formar professores para comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, extrativistas, ter um celular bom, ter uma televisão boa, ter um computador bom não era exatamente uma prioridade. Por exemplo, alguns alunos que eram indígenas, para eles, um bem absurdo era que eles não tivessem os seus grafismos copiados por empresas e que vendessem esses grafismos sem dar uma repartição para eles. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas é dinheiro, né? Eles estão querendo dinheiro, mas peraí. Tem todo um significado, né, por trás desses grafismos e não é qualquer pessoa que pode fazer. Tem um ritual, eu não vou saber bem dizer se são os Assurini do Xingu, tá? Mas o que uma aluna me explicou é que na comunidade dela, no povo dela, somente as mulheres que já tinham tido filhos poderiam fazer certos desenhos. Por quê? Porque se, por exemplo, um homem fizesse um desenho ou uma criança, aquele grafismo iria trazer problemas para a pessoa que utilizasse, né? Então percebam bem que ela está ali buscando defender é a tradição, é a cosmovisão. Para os indígenas, essa coisa de ter celular, isso acaba sendo secundário.
E assim, gente, eu não tô falando do indígena que ele tá naquela transição, né? Para não ter uma ligação nenhuma com a cultura. Muitas vezes ele tem só o sobrenome e nada mais, né? Eu não gosto de dizer que é aculturado, porque todos nós temos cultura, mas que ele não vivencia aquilo de forma tão expressiva, né? Quanto, por exemplo, aquele indígena que mora numa aldeia, mora numa comunidade, ele cuida dessa questão do calendário, né? Dos grafismos, das tradições, dos rituais. Então, percebam, bem é diferente, né? Ou então, por exemplo, todo mundo aqui sabe que a educação ela é um bem, é uma coisa que a gente precisa valorizar. Só que os extrativistas, eles sempre relatavam para a gente uma coisa muito curiosa, que as secretarias, elas não tinham um calendário adaptado para a questão da retirada da castanha, né, para a retirada dos outros insumos, e que eles precisavam de um calendário adaptado. Então, percebam, os bens eles vão ser muito variados. Aquilo que a gente valoriza é diferente do que o outro valoriza, né? Eu sou um excelente exemplo. Eu não tô nem aí para carro, celular, essas coisas não me interessam. Agora me chama para viajar. Pronto, já vou virar a própria agente de viagens. Então é uma coisa que eu valorizo mais do que carro e celular. E tem gente que, Deus o livre, toda vez que lança um iPhone novo, a criatura arranja dinheiro não sei da onde para aparecer com o celular deste tamanho para ficar esfregando na cara dos outros. Paciência. Então, o que o Amartya Sen vai dizer pra gente, pessoal, é que a gente precisa se lembrar do fato de que não adianta a gente dar só recursos, né? Como é no caso do Dworkin, não adianta a gente só dar bens básicos, como é no caso do Rawls, tá? Existem outras coisas além disso. E a gente vai ilustrar o que é o ponto central do Amartya Sen com um exemplo. Eu me lembro que logo que eu cheguei em Altamira, bem, eu saí com um diploma, né, da UFPA debaixo do braço, 23 aninhos, e falei, ok, papai e mamãe, agora eu vou me embora, viver minha vida e vou ser professora de educação de povos tradicionais, né, beleza. E eu achando, assim, que em Altamira a cultura do povo ia ser muito parecida com a de Belém. Então, por exemplo, lá em Belém, ninguém questiona certas coisas para uma mulher jovem, né? E aqui em Altamira eu senti muito esse impacto. Era uma coisa que para mim eu nunca tinha me atentado e aqui começou a pesar muito. Ter algumas atitudes, não ter algumas atitudes, né? E parece que isso é um marcador muito maior do que é em Belém, um marcador social muito maior. Não, porque se você é uma moça na casa dos 20 e poucos anos, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As meninas vão me entender melhor do que os meninos, tá? E esse marcador começou a me impedir de fazer algumas coisas, né? Principalmente quando a gente vai confrontar diretamente um colega, né? Ou confrontar diretamente em certos espaços de poder pelo fato de ser mulher. Da mesma forma que você não percebe tanto o racismo em alguns espaços, em outros ele fica muito evidente. Por exemplo, aqui no Pará, eu acredito que o racismo ele acaba sendo. E assim, eu tô falando como uma mulher branca, tá? Eu tô falando do que eu posso ver. Eu imagino que seja um pouco mais discreto, um pouco menos acentuado, né? Porque como a nossa população ela acaba sendo um pouco mais mestiça, a gente se mistura mais. O paraense ele não é exatamente branco, né? Ele é um pouco misturado com os povos que já tinham aqui antes da chegada dos portugueses. E tem também a questão do negro. Então, acabou tendo uma mistura maior. Mas se você for, por exemplo, em São Paulo, ou então até mesmo no sul isso é muito mais forte. Em São Paulo, eu me lembro que eu fui no shopping, eu tenho uma irmã que mora lá e ela disse: Vamos no shopping. Eu falei: Tá bom, bora. Odeio o pior rolê, mas enfim. E
a gente foi no Morumbi, que é um shopping de altíssimo padrão, e eu comecei a ficar agoniada e eu não sabia por quê. Alguma coisa estava me incomodando e eu não sabia por quê. E a gente sentou para comer e eu comecei a observar que as pessoas que estavam consumindo as coisas que eram vendidas no shopping eram todas brancas, mas as pessoas que prestavam os serviços eram todas negras. E aí a gente começa a perceber essas diferenças que antes elas não apareciam pra gente. Aqui no Pará, isso é, né, assim, eu acho que existe isso é mais camuflado, assim, é mais escamoteado, né? Mas em São Paulo, em certos espaços, você vê muito, né, essa diferença, e isso chega a ser agoniante, realmente. Né? Você chega a estranhar, se você não está acostumado, você olha e diz, meu Deus. Então, o que o Amartya Sen vai dizer é isso, né? Ele vai dizer, gente, tudo bem, você pode dar bem básico, beleza, você pode dar recursos, beleza, mas vão existir caracteres externos que vão te impedir de fazer as coisas que você realmente quer da sua vida, tá? E aí o Amartya Sen ele vai começar a trabalhar com a ideia, gente, de capabilities. Eu vou deixar o nome, tá, desse termo, porque ele é em inglês, eu sei que algumas pessoas podem ter dificuldade, eu vou deixar aqui na caixinha da descrição. Na verdade, ele fala capability, que seria o singular desse termo. E aí, existe um grande problema da tradução desse termo, tá? Alguns traduzem como capacidade, outros traduzem como capabilidade, que é o meu caso, né? Eu não gosto de utilizar capacidade, outros usam capacitação. Eu acho que o melhor termo, né? Se você não quiser falar o termo em inglês, que é capability, você fala o termo capabilidade, tá? E o que seria, então, a capabilidade? Que se difere da capacidade, tá? Então, capability é diferente de capacity, tá? A capacidade, tá certo? É quando você pode fazer algo, mas você não escolheu fazer isso. E assim, eu me lembro de um exemplo muito tosco, mas que ele ilustra muito bem isso. Vamos imaginar que a gente está ali no estacionamento da faculdade, saudade, né, minha filha? Da aula presencial. Pois é, saudade. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas eu tô com saudade de vocês, olha. E a gente tá vendo alguém do curso de Direito, tá aí, o Igor, o professor Igor, andando de bicicleta. O Igor está andando de bicicleta, dando voltas no estacionamento da faculdade. E aí, a gente pergunta assim para ele, Igor, por que você está andando de bicicleta? E ele vai dizer assim, porque eu fui sequestrado por um psicopata e esse psicopata está ali em cima do prédio da faculdade com uma daquelas arminhas que tem o laser apontando para mim e se eu parar de andar de bicicleta, ele me mata. Então, esse exemplo é super tosco, tá, gente? Mas é um exemplo que vocês nunca vão se esquecer na vida de vocês. O Igor, nesse momento, ele tem capacity, tá? Ele é capaz de andar de bicicleta, mas ele não escolheu fazer isso, ele foi forçado, tá? Então, assim, como é que isso se conecta com essa questão dos caracteres externos a recursos e bens básicos, tá? Até pouco tempo atrás, tá aí, eu tenho um excelente exemplo, um exemplo motivacional. A minha avó, que faleceu vai fazer uns 2 anos, ela tinha muita vontade, o sonho da vida dela era ser juíza, ela queria fazer direito e ela queria ser juíza. Ela adorava escrever, adorava ler. E ela queria ser juíza. Então ela chegou pro pai dela, quando ela terminou o ensino médio, e falou: Papai, eu quero fazer direito. E o pai dela olhou e disse assim: Olha, você não vai fazer direito, isso não é profissão de mulher, minha filha. Você vai pro ensino capacitante, né? Eu não vou lembrar o nome desse tipo de escola, você vai se formar professora, né? E ela foi enveredando para a área da geografia. E assim, percebam, ela não chegou nem a ter a capacidade, né, de fazer o que ela queria fazer. Mas vocês percebem que por causa disso houve uma desigualdade,
O meu avô foi para a faculdade de Direito, ele era advogado, né? E ela, que queria trabalhar como juíza, não pôde porque ela era mulher, tá? E aí também, né, teve um monte de neta que foi fazer faculdade de Direito. E aí ela se realizou através das netas, mas isso não vem ao caso. A questão é, eu não posso esperar me realizar através dos outros, tá? Muitos de vocês devem estar assistindo o Big Brother, que acabou essa semana, e aí tem a Thelma, né? Eu não acompanhei, eu sabia que tinha, porque eu vi os memes, mas assim, é muito legal a história dela, né? Dela ter, enfim, lutado, batalhado, mas percebam, putz, cara, a gente não deveria ter que lutar tanto para ser quem a gente quer ser, né? Até uma, tipo assim, fazer faculdade de medicina já é difícil. Para quem é negro nesse país, é 2 vezes mais difícil. Porque além de ser elitista pra caramba, porque você não pode trabalhar, né? Você ainda tem que contar com toda uma rede de proteção, assim, dos seus amigos, da sua família, tudo, e muitas vezes as pessoas não têm. Então, a capacidade, ela te torna capaz, ela te dá a habilidade para fazer a coisa. Mas você tem que ter a possibilidade de escolher fazer isso ou não fazer. E aí que entra a capability, porque a capability é a junção da capacity, ou seja, eu posso fazer isso, com o eu faço porque eu escolhi, tá? Eu escolho o que eu quero ser, eu escolho o que eu quero fazer e eu faço, tá? E aí vem o prêmio Nobel do Amartya Sen. Eu não sei se vocês sabem, mas o Amartya Sen, ele é bem influente. O pessoal da economia, quem é economista mesmo, tem alguns que descem a lenha nele. Falam um monte de coisa, mas dentro da questão da teoria da justiça e também de uma prática da justiça, o cara realmente tem alguns pontos assim que são relevantes. Por exemplo, ele, junto com um matemático paquistanês, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, eles criaram o Índice de Desenvolvimento Humano, sabia? Porque antes a gente analisava pelo índice de Gini, se eu não me engano, né? Que ele trabalhava a questão do PIB. E o Amartya Sen, ele, junto com esse matemático, eles pensaram o seguinte, putz, a gente pega o PIB do país, divide pelo número de pessoas e dá a renda per capita. Só que assim, às vezes a pessoa a pessoa 1, ela tem, por exemplo, ela ganha 2.000 e a pessoa B ganha 0. Só que se a gente divide por 2, dá 1.000 para cada um. Então, não é um índice que me diz realmente o que está acontecendo. E aí, o índice de desenvolvimento humano, ele leva em consideração, por exemplo, a longevidade, a saúde, o acesso à educação, a empregabilidade, o saneamento básico, e você dá pontos, né, de 0 a 1 para esses requisitos. Depois você soma tudo, divide pelo número de requisitos e te dá o índice de desenvolvimento humano. Aí, por exemplo, eu fui pesquisar o IDH de Altamira, o nosso IDH é médio. Só que você vê, né, que é o IDH que, assim, que em partes da cidade é ok, não vou dizer que é maravilhoso, né, é ok, e em outros lugares você olha e diz assim, gente, cadê o poder público nesse lugar, né? Então tem tudo isso. Tá? Que a gente tem que levar em consideração. E aí entra o Prêmio Nobel da Amartya Sen, que ele, gente, que era discípulo de Rawls, na verdade ainda é porque ele tá vivo ainda, ele propôs, com base, né, nos estudos dele também, nas leituras que ele fazia do Rawls, o Bolsa Família da Índia.